Louvado seja o nome do Senhor. Fique disponível a palavra do Senhor. Fique à vontade diante do Senhor. Tenha o seu coração voltado para a palavra do Senhor. Tome o seu assento e, por gentileza, nesses próximos 40 minutos, não saia do vosso lugar. Tenha toda a sua atenção voltada para a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Glória a Deus. Até o versículo 10. Até o versículo 10. O Espírito Santo está falando para nós, através do apóstolo Paulo, como é que a gente anda no Espírito, como é que a gente vive no Espírito, porque é assim que o Filho de Deus anda, né? Romanos 8, verso 14, né? Se sois guiados pelo Espírito, sois filhos de Deus, né? Verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos. Amém? Vou repetir, vou citar para vocês Romanos 8. Se sois guiados pelo Espírito, sois filhos de Deus. Então, depois da questão potencial acontecer, a questão estática acontecer, de por causa de Jesus, a gente se tornar, a gente passar a ser filho de Deus, depois tem o andar como filho de Deus. E como é que o Filho de Deus anda? O Filho de Deus anda no Espírito. No Espírito, não é em um Espírito, no Espírito. Tá bom? O capítulo 5, o verso 22, diz assim: o fruto do Espírito é amor. O fruto do o Espírito tem um fruto chamado amor. Esse fruto tem vários gomos. O fruto do Espírito, um pouquinho para trás aí, ó, o fruto do Espírito é amor. Esse é o fruto. E esses gomos, o Espírito fala assim: é alegria, é paz, é andar longanimamente, benignamente, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Contra essa forma de viver, não existe lei. Contra essa forma, qual forma? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essa forma de viver, não existe lei contra isso. Não existe lei contra isso. Andar no fruto, no amor, que se subdivide em várias facetas: mansidão, paz, longanimidade, domínio próprio, alegria. Amém? Não há lei contra isso. Ninguém vai proibir você de andar assim. Agora, existe a outra forma de andar. Existe a outra forma de viver. No verso 19, 5:19, as obras da carne são, não é, são, as obras da carne são conhecidas. Todos nós conhecemos as obras da carne, no homem natural. O homem natural, nós espirituais também somos naturais. Nós temos também a nossa naturalidade. É que a nossa espiritualidade domina. Mas sem isso nós vamos apenas andar de forma natural, carnal. E aí são conhecidas essas formas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, que isso tudo é camuflado, ciúmes do outro, da outra, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Contra essas coisas a lei. Você viu o contraponto?
Viu ou não? E qual que é a lei? Você vai ser preso ali pela polícia? Não. Não é, isso pode até acontecer. Mas aqui há uma lei. Contra essas coisas há uma lei. Contra essas prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria. Contra essas coisas há lei. Não é a lei da Constituição do Brasil. Qual é a lei? Está aí também, está aí na sua frente, na sua cara aí, olha. Fim do verso 21. Não herdarão o reino de Deus. Olha que coisa séria. Essas obras, diga obras, contra essas obras, algo feito, é uma obra, algo palpável, obras, contra essas obras, existe uma lei. Não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Agora, o fruto do Espírito não é obra. O fruto do Espírito é o fruto do Espírito. Não é obra sua. A prostituição, lascívia, inimizades, porfias, ciúmes, contendas, iras, facções, isso é obra sua e minha. Isso são feitos meus e seus. São feitos nossos, é obra minha. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, blá, 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 é obra minha. Agora, o fruto do Espírito não é obra minha. Glória a Deus, igreja. Ainda não? Então eu vou explicar melhor. Sabe por que glória a Deus? Porque é o Espírito que frutifica em nós. Glória a Deus, irmãos. É o Espírito que vai frutificar em você. O amor é o Espírito que vai frutificar em você. Alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É fruto, não é obra sua. É fruto do Espírito em nós. Como é que isso funciona? Se renda a Ele. Deixe-se levar. Deixe. Não é assim? Quando você entra no mar, no rio, enquanto a água der para você caminhar, você caminha. Se a água der nos seus joelhos, você caminha na água. Não é assim? Quando a água chega aqui nos teus lombos, você caminha na água. Quando a água chega aqui, já no teu pescoço, você caminha ainda. Mas se a água passar na sua cabeça, você não anda mais na água. É isso que é fluir no Espírito. É isso, é se render, deixar que as águas do Espírito te leve. Deixar-se levar por Deus. E como é que eu faço isso? Pastor do céu, me ensina por favor, pastor. A espada do Espírito é a palavra de Deus. As águas do Espírito é a palavra de Deus. É o falar de Deus, é o dizer de Deus. Não são as sensações humanas. Tem uma coisa estranha acontecendo no arraial evangélico. Eles acham que andar no Espírito é andar fora de si. Meu Deus. Esses dias vi um videozinho lá de Portugal, um pastor embriagado, bêbado, de 4. Pastor, quer dizer, um pregador, vai falar que é pastor, né? É demais, né? Um pregador. Quero convidar todo mundo para o grande culto da bênção de Deus. Vai ser forte, vai ser forte. Vai ser forte, vai ser forte. E venha todo mundo, já está acontecendo. Daqui a pouco, daqui a meia hora começa. E vai. Meu Deus do céu. Que coisa de louco. Você não tem que ser enganado. Entre nas águas do Espírito. Quais são as águas do Espírito? Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja o firmamento, e houve o firmamento. Deus disse, haja terra, e a terra apareceu. Haja os mares, e os mares apareceram. Deus disse. E por que Deus disse e aconteceu? Porque antes de tudo isso, no versículo 3, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí Deus disse. Ele foi dizendo, o Espírito foi pegando, o Espírito Santo foi pegando o que o Pai foi falando. É assim. O fruto do Espírito,
As obras são nossas. A minha carne quer produzir obras, e contra essas obras da carne há lei. Há lei. Morte. Vamos morrer se eu der vazão às obras da minha carne, as obras da lei. Então Paulo vem falando isso daqui, né? Aí do capítulo 6, do capítulo 5, verso 25 para frente, Paulo fala de como andar no Espírito, né? Como viver no Espírito, verso 25, 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, que é o normal da gente, viu, irmão? Olha pra cá. Vanglória é o normal meu e seu. Alguns aparente mais, porque como eu são mais orgulhosos. Outros assim, é mais como o pastor Antônio, mais humilde assim, temperamento, tô falando, viu, irmão? Temperamento assim, mais tranquilo, assim, entendeu? Outros são mais vaidosos como eu. Entendendo? Precisamos andar no Espírito, porque vanglória, querer a própria glória, é o que todos nós queremos, uns disfarçados com a humildade temperamental, outros com a autojustiça temperamental, meu caso. Autojustiça. E assim a gente vai vivendo. Agora, não vos deixeis possuir, está em nós. Um de um jeito, em outros de outro jeito, mas está em nós. Entendeu? Como a minha revelação que eu tive ontem lendo a Bíblia. Salmo de Davi, quando seu filho Absalão se levantou contra ele. Eu falei, meu Deus, se o filho dele se levantou, já tinha li isso centenas de vezes, mas ontem falou forte comigo. Salmo de Davi, um salmo, gente, um salmo, quando seu filho Absalão se levantou contra ele. O que eu vou esperar então, irmão? O que eu vou esperar? O homem é o homem. Então, aí ele começa a falar dessa vida. Então, não vos deixeis possuir de vanglória, pare de se provocar, cuidado com a inveja. Aí no capítulo 6, do verso 1 para frente, ele fala sobre socorrer o irmão caído, o irmão fraco. Já falamos tudo isso, estou correndo, né? Leva as cargas uns dos outros. Se você vê que o seu irmão está com fardo pesado, ajuda o seu irmão. Pare de se achar, no verso 3, porque se alguém se julga ser alguma coisa, nada sendo, a si mesmo se engana. Olha para mim aqui, irmão. Cuidado com o auto-engano, irmão. Oh, coisa fácil. É a gente se enganar. A gente se engana. A gente se engana demais, irmão. A gente chega ao ponto de achar assim, olha, não é porque essa pessoa não gosta do Renan, que não gosta de mim. Ela não gosta do Renan porque o Renan é chato, mas de mim ela vai gostar. Entendeu, Rafael? De mim ela vai gostar. Para de se enganar, meu irmão. Não pense nem uma coisa nem outra, sirva a Deus. Não fica pensando em uma coisa nem outra. Não pense em nada. Sirva ao Senhor. Cuidado com o auto-engano. É uma forma de viver no Espírito. Cuidado com o auto-engano, porque a nossa alma é igual joio e trigo. Se tirar uma foto da alma e uma foto do nosso espírito, são idênticas. De ver, são iguais. Vou repetir para você. Se fosse possível, tá bom? Não é possível não. Tirar uma foto da alma e uma foto do espírito e você olhasse, você fala, olha só, é o Clóvis aqui, igualzinho. Sabe quando é que a gente vê diferença? No procedimento. Quando você olha assim, ó, tudo bonitinha. De ver são iguais, igual joio e trigo. Joio e trigo você só conhece na hora do fruto. Na hora que tem que dar fruto e o joio não dá. O joio não dá. Na hora que tem que frutificar, dar o triguinho, o joio não tem trigo. Então, ele está nos ensinando aqui como é que anda no Espírito, né? Se vivemos no Espírito, vamos andar.
Não vamos nos deixar possuir de vanglória, sem se provocar, sujeitando-vos uns aos outros, aí é Efésios, não tendo inveja, socorrendo o irmão fraco. Se você vê que o seu irmão caiu, levanta, estenda a mão e ajuda seu irmão, ajuda o irmão que está com fardos pesados a carregar os fardos. Verso 3, se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor. Vamos lá, vamos proceder. O que é esse versículo 4? Prove cada um o seu labor. Prova, vamos proceder. Não adianta falar, irmãos, entendeu? Não adianta falar. Isso eu aprendi com Jesus em relação a Pedro. Primeiro Pedro falou: ah, Senhor Jesus, por ti darei a minha vida. Falou ou não falou assim? Falou ou não falou? Por ti darei a minha vida, nada, pode deixar comigo que eu enfrento por causa de ti, eu enfrento todo, meu coração é teu, pode pegar, meu coração é teu. Jesus falou assim: Pedro, até parece que eu não conheço os humanos. Até parece, Pedro, que eu não conheço os humanos. Irmão, eu amo você de verdade. Espero que você me ame de verdade. Entendeu? Se você cair, eu quero estar lá para te ajudar. E se eu cair, eu quero que você esteja lá para me ajudar. Eu quero, irmão. Eu quero. Mas eu não confio mais em você do que no Senhor. Quem não falha comigo é o Senhor. Ele não falha. Mesma coisa comigo, irmão. Comigo. Tá bom? Comigo aqui também. Confia em mim até a vírgula. Não vá além da vírgula, irmão. Não vá além da vírgula, porque eu também sou humano, igual Pedro era. Então Pedro disse: por ti darei a minha vida. Pode contar. O Senhor falou: Pedro, vou te falar uma coisa. E isso não foi profecia. Não foi, porque tem gente que lê a Bíblia e pensa que Jesus lançou maldição sobre Pedro, Rafael. Pensa que foi isso, não lançou. Jesus apenas sabe quem é o homem. O Pedro falou: mas por ti eu dou a minha vida, cara. Até pôs uma espada na cintura. Ele pôs uma espada assim, ó. Aonde Jesus ia, ele ia com uma espada. Até cortou a orelha do cara lá. Até cortou mesmo, irmão. Mas Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Jamais. Nunca. Pedro. Pois é. Veio o dia, veio a noite, passou o dia, passou a noite, veio amanhã, a noite, tal. Passou uns dias depois da ressurreição. Presta atenção aqui. Passaram-se aqueles dias. Jesus ressuscitou. Mandou a Maria falar que queria ter um tete a tete com Pedrão. Eu quero um dia chegar assim, mais ou menos assim, nesse ponto, sabe assim? Quero um dia chegar assim. Porque eu acho que se eu fosse Jesus e falasse assim, se eu fosse Jesus, entendeu? E o Antônio fosse Pedro, sinto muito, Antônio, é o que serve para você. Fosse Pedro, e eu aqui, Clóvis, querendo ser Jesus, falasse assim: ô Renan, fala para o Antônio que eu quero conversar com ele. Vixe, o Antônio é para o Japão. Porque sabe quem é o Clóvis, não sabe? Mas Jesus, irmãos, mexe comigo. Porque quando a Maria falou para Pedro: Pedro, olha, Jesus quer encontrar com os discípulos todos e com você. O Pedro ficou de boa. Se fosse eu tenho certeza, e você está certo, não deveria ficar de boa. Se fosse eu quero conversar com você depois, Renan. Engessa o braço, sapato, algo assim. Faça alguma coisa para eu ter pena de você, rapaz. Não é assim, irmão? Por Jesus falou assim: eu quero conversar com... Fala Maria para o Pedro, eu quero conversar com ele. Aí chegou a hora da conversa. Olha que conversa, irmãos. Olha que conversa. Jesus e Pedro tete a tete. E o legal o Pedro ainda vem na frente encontrar com ele, né? Se fosse comigo, você deveria vir por último. Mas o Pedro veio correndo lá, nadando, encontrar com Jesus na praia. E aí Jesus falou assim: Pedro, você me ama? Aí o Pedro: opa, tô aí. Sim. Aí Jesus de novo: Pedro, e aí, você me ama? Aí o Pedrão: tá. É isso aí, beleza, te amo, é isso aí. Aí Jesus falou: Pedro, você me ama? Aí o Pedro se lembrou. 3 vezes. Sabe quando você condiciona cachorro? Sabe assim? Você tem um barulhinho assim, ó, você condiciona cachorro. É que eu não sei fazer assim. Aí você dá um estalo, o cachorro vai condicionando. Parece que Jesus condicionou Pedro. Pedro, você me ama? Pedro: não, pode contar comigo. De novo: Pedro, você me ama? Pode contar comigo. Pedro, você me ama? Aí Pedro falou: Senhor, faz o seguinte,
Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo assim, né, do meu jeito. Tu sabes que eu te amo. Isso para resumir bem rapidamente para vocês. Dependa de Deus, irmãos. É isso que é andar no Espírito. Deixa as águas do Espírito levar você aonde tiver que ir. Deixe a palavra do Senhor. Quando você vier aqui à casa de Deus, a esse lugar que a gente prioriza a palavra de Deus, nesse lugar aqui, olha, entendeu? Quando você vier, você fala: Deus, eu vou no lugar onde a palavra é pregada, eu quero que o Senhor fale comigo. Preciso muito que o Senhor fale comigo. E aí deixa a palavra te guiar. Sabe por que muitas pessoas não são abençoadas com a palavra, assim, não vê o resultado assim da bênção, o resultado preto no branco? Sabe por quê? Porque a palavra está falando uma coisa e o cara está pedindo outra. Vou repetir para você. Sabe por que algumas pessoas vêm à igreja e não recebem aquilo que está pedindo? Porque elas não prestam atenção na revelação bíblica. Deus está falando para você algo, mas você está pedindo ameixa. Deus falando caqui, 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 você ameixa, ameixa, ameixa. Sabe o segredo para você receber aquilo que Deus quer te dar? Ouça. E isso vai gerar convicção no seu interior. E aí o que você faz? Você vai falar assim: Senhor, entendi, captei. Aí você ora aquilo que Ele falou com você. Vou tentar explicar melhor. O irmão Afonso aqui ouve a palavra, e aí ele fica lá: Senhor, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais santo. E o irmão Renan ali chega, ouve a palavra e fala assim: ah, eu quero ser mais justo, eu quero ser mais justo, eu quero ser mais justo. E a palavra é o contrário, é para o Afonso ser mais justo e o Renan ser mais santo. Então, se o Renan ouvisse certo, ele ia falar: Senhor, me dê da tua santidade. E o Afonso ia orar assim: Senhor, me dê da tua justiça. Não precisa falar duas vezes, irmãos, porque você já está, nadando na palavra que Ele disse para ti. Não precisa pedir duas vezes, porque Deus já disse para você o que Ele quer de você. Mas algumas pessoas já vêm com o ouvido armado, já vêm com o ouvido premeditado. Eu quero laranja, eu quero maçã, e não ouve o que Deus quer dizer. Não dá a mínima para Ele. Só mexe, só tine o sino se falar o que você quer que Ele fale. Se Ele não falar o que você quer ouvir, você não liga. Nós não ligamos. Por isso Deus tem paciência conosco. Por isso: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Ah, entendi, eu captei, Senhor, a revelação. Tu sabes todas as coisas. Eu já falei uma vez e não cumpri. O Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, em vez de ficar falando: apacenta os meus cordeiros, vai lá e cuida dos meus pequeninos. Pedro, você me ama? Então não liga para mim. Se você me ama, Pedro, cuida dos meus pequeninos. É simples assim. É uma guerra na carne, irmãos. Não pense que isso é mágica. É guerra na nossa carne. É guerra na nossa carne. E nadar no Espírito, nadar na revelação de Deus, nadar nessa revelação. Você chega em casa, vê em casa a coisa feia em casa. Em vez de você chegar lá com a palavra de mansidão, você chega e entra no embalo da sua casa. Em vez de ser a luz da sua casa, você chega lá e quebra o pau também. Não ouviu nada. Não ouviu nada. Então, como é que nós vivemos no Espírito? Nada de vanglória. Pense no outro. Levante o outro. Que bom que você está levantando alguém, porque amanhã alguém pode te levantar. Amanhã você precisará, a gente não sabe. Nós somos seres humanos, irmãos. Ainda estamos dentro de um corpo ainda limitado. Não veio a ressurreição para nós ainda, irmãos. E aí, a partir do verso 11, o Paulo, que já vem falando, ele fala: vede, 6:11, vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho.
É como se Paulo pegasse a pena das mãos do Lucas, sei lá quem estava escrevendo para ele. Ele pegasse a caneta, porque ele vinha ditando, escreve aí isso, ele ia falando, pregando, e o escritor ia escrevendo. Mas quando chega no versículo 11, parece que o Paulo não suporta, o Paulo não aguenta. E ele escreve mesmo, como quem está fechando a conversa. Então, é a parte mais importante de todas, porque é a conclusão do apóstolo. E na conclusão do apóstolo, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre os falsos cristãos. Ele vai falar sobre os falsos pastores, sobre os falsos mestres. Melhor falando, é falsos mestres. Ele começa a falar sobre os falsos mestres, irmãos. Resumindo todos os capítulos que ele falou até agora, na conclusão dele, ele escreve grande, como quem escreve no outdoor. Escreve gigantescamente, para que todos entendam. É como se hoje em dia você escrevesse em caixa alta, letras maiúsculas, tudo em caixa alta. Ele fala assim: vede com que letras grandes vos escrevi, do meu próprio punho. Aí ele começa a falar sobre os sinais dos falsos irmãos. Falsos irmãos não parecem falsos irmãos. Você me ouviu o que eu falei? Um falso irmão não parece falso, queridos. O Judas veio lá onde estava Jesus e o traiu com o quê? Judas o traiu com Com quem Judas aprendeu a beijar? Com quem Judas aprendeu a beijar? Com Jesus. Com Jesus. Com quem Pedro aprendeu a partir o pão? Com Jesus. Jesus partia o pão de tal forma que os discípulos que iam para Emaús perceberam. Quando ele partiu o pão, olha, era Jesus, a gente não sabia. Então ele vai começar a trazer os sinais dos falsos irmãos, dos falsos mestres, daqueles que sabiam como eles pensavam. Irmão, a gente não tem que ter medo do macumbeiro, do feiticeiro, do bruxo. Você não tem que ter medo do budista. Não tem que ter medo deles. Coitado deles, ore por eles. Você não tem que ter medo dos islâmicos, irmão. Não tem, porque você não vai se confundir com eles, irmãos. Nós não vamos nos confundir com um bruxo, com um feiticeiro. Não, está bem claro quem é quem. Mas com relação aos falsos mestres daqui de Gálatas, eles estavam dentro da igreja e falavam pelas costas, falavam por trás. Você está me ouvindo ainda, igreja? Ou já cansei você? Então Paulo começa a dizer: cuidado, eu já venho falando desde o capítulo 1. Vocês se deixaram enfeitiçar no capítulo 3. Vocês se deixaram escravizar no capítulo 4. Vocês se deixaram levar pela carne no capítulo 5. Ele já vem falando, mas aqui ele vai fazer um resumão. Ele vai fazer um resumo desses cristãos falsos, desses falsos mestres, falsos professores, falsos ensinadores. E quais são os sinais desses falsos mestres judaizantes? E diga-se de passagem, estes nos confundem, porque eles falam como nós. Lembra de Mateus 7, verso 21? Nem todos que me diz Senhor, Senhor. Lembra desse texto? Quem se lembra desse texto? Nem todos que me diz Senhor Jesus, entrarão no meu reino. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome profetizamos. Olha, avivado, profetizamos. Senhor, em teu nome falamos em línguas, carismáticos, olha só. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, olha, libertação. Aí Jesus falou assim: nunca vos conheci, nunca. Olha esse nunca, nunca vos conheci. Eles expulsaram o demônio, mas sempre foi sem Jesus. Nunca vos conheci. Esses nos confundem, os falsos irmãos. Os falsos irmãos, os fermentadores. Que lá no seu trabalho deve ter muito, lá na sua escola deve ter muito, lá onde você pratica o seu futebol, ou sei lá o que de esporte que você pratica, lá na sua academia deve ter muitos, irmãos. Deve ter bastante.
Paulo então traz os sinais para você perceber, para você identificar esses falsos irmãos. Verso 12: todos os que querem ostentar-se na carne. Pronto, primeiro sinal, são homens que ostentam, são mulheres que ostentam na carne, querem parecer o que não são. Falam que sabem o que não sabem, dão a entender como chapições. Primeiro sinal de um falso mestre é que eles ostentam, é a ostentação, é a arrogância. Sabe como é que você conhece um arrogante? Assim, pelo temperamento, fala demais, fala muito, quase não tem espaço para você falar. É por aquele que já tem a tendência para ser isso já. Então, primeiro sinal, ostentação. Todos os que querem ostentar-se na carne, diga na carne. É na carne, irmãos. É para se exibir. Então, primeiro sinal, nós já falamos, é a ostentação. O segundo, estes vos constrangem a vos circuncidar. Legalismo. O que é isso? Eles obrigavam os gálatas a se circuncidarem, a obedecer uma lei cerimonial de Moisés, uma marca que Deus pediu para Abraão fazer nele, nos seus filhos e nos seus descendentes, apenas para ser uma marca, apenas para ser uma marca, apenas para identificar quem eram os hebreus e quem não eram os hebreus, quem eram os judeus e quem não eram os judeus. Legalismo. Fazem coisas, eles queriam obrigar os irmãos a se circuncidar, a andar debaixo da lei para ser salvo. Diga: a lei não me salva. Mais alto, diga: a lei não me salva. Diga: a lei me condena. E isso é bom? O apóstolo Paulo diz que é bom. O apóstolo Paulo fala que sem a lei eu não me conheceria. É a lei que fala que eu pequei, não é a lei, irmãos? Não é a lei, igreja, que fala que eu pequei? Que eu me prostituí, que eu me distanciei, que eu me afastei, que eu fui arrogante, idólatra, glutão, avarento. É a lei que fala isso. A lei fala: não mate, não beba, não fume. A lei me condena, mas a lei não me salva. A lei não me salva. Então, quando eles querem obrigar os gálatas a se circuncidar, eles são legalistas, ou seja, praticam uma lei para ser visto. Pegaram isso aqui? Praticam uma lei para que todos vejam, irmãos. Entendeu? Praticam uma lei para ser visto. É igual a história que eu contei para vocês lá na nossa igreja de Itaquá. Eu contei aqui, não sei qual foi o dia aqui. O irmão convidado chegou lá no nosso culto, o culto foi, começou, acabou, tal. Quando acabou o culto, o irmão chegou assim: ué, irmã, vocês não se ajoelham não? O culto começou e acabou e ninguém ajoelhou. A gente não tem esse hábito. Não quer dizer que nós não nos ajoelhemos? Aí ele ficou assim: poxa, vocês não ajoelham não? Ajoelhar é pecado? Não, não é pecado. Mas Jesus falou assim: olha, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta atrás de si, dobre os seus joelhos e fale com o teu pai. Porque muitas vezes, dobrar os joelhos, muitas vezes, não sempre, é só para aparecer. É só para parecer espirituais. Entendeu? Então, a segundo sinal é legalismo. É exigir que você pratique uma lei, uma prática, que você tenha uma prática só para se exaltar em você. Eles exigiam isso para que eles aparecessem nos convertidos. Ah, essa alma eu ganhei. Olha, essa alma é eu que converti. Ó, aquele lá é circuncidou. Aquele lá se circuncidou porque eu circuncidei ele. Eu me exalto na carne do irmão. Então o segundo sinal de um falso irmão, de um falso mestre, um falso ensinador, é o legalismo. Quer que você faça para que todo mundo veja e, lógico, elogie ele, né? Ó, aquele irmão lá, ó, foi o que ganhei, olha como ele é, ó lá, 3 células na segunda-feira. Mas eu ganhei, ó lá. Entendeu, irmão? Então é o segundo sinal, você está marcando isso aí? Primeiro sinal é a ostentação, o orgulho, a arrogância, na carne, sempre na carne. Pense em circuncisão, tá bom? Pense nisso. O segundo sinal é o legalismo. O terceiro sinal, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo,
para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Qual é o terceiro sinal? Covardia, dissimulados, falsos. Covardia, diga covardia. São covardes, não sustenta em pé o que eles dizem sentado. Pegou isso aqui? Então, um terceiro sinal do falso mestre, do falso pastor, do falso cristão, é a covardia. Olha só, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque quando você anda no Evangelho, você é perseguido, irmão. Quando você anda no Evangelho, você é perseguido. Olha só o que Paulo diz em Efésios 3:1. Olha só, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, ó gentios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês. Capítulo 4 de Efésios ainda, rogo-vos, pois eu, irmãos, eu, o prisioneiro no Senhor, eu, o prisioneiro, ou seja, o preso em Cristo, o preso na cruz, aquele que só depende da cruz, aquele que é salvo somente pela cruz. Não é salvo pelas obras que ele faz, não é salvo porque ele se circuncidou. Então qual é o sinal, um terceiro sinal? Covardia. Eles não queriam ser perseguidos, porque Paulo era perseguido, Pedro era perseguido, Apolo era perseguido, Priscila e Áquila, um casal, eram perseguidos. Todos eles eram perseguidos. Tiago era muito, João foi ilhado. Tiraram o João da sociedade e ilharam João. Quando a gente quer seguir Jesus, você é perseguido. Então, positivamente, o sinal de um verdadeiro cristão é que a gente sempre é perseguido. Vamos falar que você é fanático, vamos falar que você é aquilo outro, vamos falar. Agora, o sinal de um falso Cristo é a covardia. Eles não querem ser perseguidos por causa da cruz. Não, vamos circuncidar, né? Não custa nada, não custa nada. Vamos circuncidar. Está entendendo? Então, o terceiro sinal do falso mestre, de uma falsa igreja, são covardes com relação ao evangelho, eles não pregam o evangelho, eles pregam outras coisas, eles pregam bênção financeira, que é muito bom, não tem nada contra a bênção financeira, mas eu não vou pregar sobre isso, meu irmão, você entendeu? Eu não preciso, se eu prego o evangelho, no evangelho está tudo isso, meu irmão, no evangelho está a saída para a vida de casado, no evangelho está a saída para a vida de família, está a saída para a vida de filho, de filha, de esposo, pregando o evangelho, eu já englobo tudo, meu irmão, tudo. Quando se prega o evangelho, tudo está englobado. A questão é que a gente tem que aprender a ouvir. Então, a terceira marca de um falso mestre é que eles são covardes. Ainda hoje, pastor? Lógico que ainda hoje. Começa a pregar o evangelho verdadeiro para ver se não vão falar de você. Comece a viver o evangelho. Entendeu? Para ver se não vão perseguir você. Esses dias eu tive um testemunho aqui de um irmão daqui. Um irmão sobre o outro. Ele esteve no local de trabalho do irmão, né? O irmão daqui. E levou um irmão para fazer um bico lá. Aí chegou no local de trabalho do irmão. O irmão era respeitado mais do que os patrões. Aquele lá é um cristão. Aquele rapaz lá é um cristão. A empresa, os demais funcionários falavam para esse irmão recente, falar para ele sobre a vida do outro irmão. Entendeu, irmão? Então ninguém vai chamar esse irmão para balada. Ninguém vai chamar esse irmão para prostituição, não vai chamá-lo. Porque sabe quem ele é. Esse irmão geralmente é mal falado longe dele, com relação à sociabilidade. Com relação à sociabilidade, ele é mal falado. Começa a pregar o evangelho como tem que ser pregado. Começa a questionar, a contrariar as coisas que você vê aí fora, sobre essas crentaiadas que tem aí. Começa a questionar para você ver se você não é perseguido. É só você falar um pouquinho mais para você ver. Tem muita porcaria no meio evangélico, irmão, é muita mesmo. Por isso que você deve amar a sua igreja e cuidar da sua igreja, zelar pela sua igreja. Você tem que zelar pela sua igreja, porque não são todos os lugares que fala a palavra de Deus. Tem alguns aí que falam, não, tem muita gente, tem muita gente não.
Tem muita gente não, tem poucas pessoas falando a verdade, poucas pessoas. Porque tem medo. Por que tem medo? Verso 13. Deixa eu voltar para lá, peraí. Cadê você? Verso 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Nem aqueles que permitem se circuncidar guardam a lei. O que eu aprendo aqui? Diga hipocrisia. Diga de novo, hipocrisia. Dissimulação. Falsidade. Faz isso, mas ele mesmo não faz. Faça aquilo, mas ele mesmo não pratica. Ele mesmo não pratica. Entenderam ou não? Então, dissimulação, a hipocrisia, não praticar o que falam. De novo aí, ó, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então aqui tem duas coisas aqui. A hipocrisia e a soberba nós temos aqui. A hipocrisia, dois sinais, está vendo? Dois sinais. Então eles falam, façam isso, mas eles mesmo não observam a lei. Eles se circuncidam, ensinam a se circuncidar, que é uma cerimônia religiosa do judaísmo, não é do cristianismo. Está entendendo? E eu falei com vocês sobre isso. Vamos ler de novo aqui? Para a gente fechar aqui agora e deixar a sequência para depois. Vamos ler de novo? Você quer ir lá comigo para Mateus? Vai de novo comigo para Mateus, de novo lá. Não sei se foi sexta palavra nós falamos sobre isso aqui. A gente fala de novo. Mateus capítulo 23. Essa hipocrisia, essa soberba, era muito comum neles, naqueles religiosos. Capítulo 23 de Mateus. Capítulo de número 23. Vamos ver lá. Capítulo 23 de Mateus. Jesus mesmo falando. Pode abrir o seu texto aí, pode acessar o seu smartphone aí em Mateus 23. É bom ler de novo isso daqui, que raros são os momentos que dá para a gente ler Mateus 23, né? Raros são as oportunidades. Capítulo 23 de Mateus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Ele falou o seguinte: na cadeira de Moisés, na cadeira de sacerdote, na cadeira de profeta, na cadeira de mestre, na cadeira de Moisés, se assentam quem? Se assentaram os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus são os religiosos. E se assentaram, tomaram o lugar de mestre, de professores, de pregadores, nessa época aqui. Verso 3, fazei, Jesus fala, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. O que eles ensinam é verdade, é equilibrado, o que eles ensinam é verdade, porém, não os imiteis nas suas obras. Não façam o que eles fazem. Vocês podem até fazer o que eles ensinam. Eles leem o texto e ensinam o texto, mas não os imiteis em suas obras, porque eles dizem e não, bem alto para mim, irmãos, eles dizem e não fazem. É isso que o Paulo está falando lá, irmãos. Eles mandam vocês se circuncidarem, mas eles mesmos não obedecem o que falam. Não obedecem. Verso 4, 23, 4. Eles amarram fardos pesados e difíceis de carregar, e colocam e põem esses fardos sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedinho querem movê-los. Entenderam essa linguagem? Compreenderam essa linguagem? Eles colocam fardos pesadíssimos sobre os religiosos, os convertidos, sobre as pessoas que se entregam para a religião deles, mas eles mesmos nem com o dedinho ajudam a mover aqueles fardos. Verso 5, praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos os homens. Olha a soberba aí. Eles praticam as obras que eles falam, eles praticam algumas coisas somente quando é para ser visto pelos homens. Aí eles praticam. Verso 6, eles amam o primeiro lugar nos banquetes, eles amam as primeiras cadeiras nas sinagogas,
Eles amam as saudações nas praças. Eles amam ser chamados de mestres. Amém? Até aqui tá bom. Pode ler em casa, que isso aqui é pesado. Pode ler em casa depois. É isso que Paulo está falando aqui no Gálatas capítulo 6, verso 13. É isso daqui. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Paulo tá? Qual é o alvo do Paulo? Ele está falando que a lei para nada serve. A lei para nada serve, para nada eficaz, para nada da eternidade. A lei nos acusa, nos expõe, é pedagógica. O alvo da lei é pedagógico apenas. A lei não salva ninguém. Paulo fala, eles fazem isso só para parecerem, só para se exaltarem. Eles ensinam vocês a fazer isso, Paulo fala, e eles não fazem. Paulo, lembra que ele está aqui, ó, com letras grandes, lembra disso? Ele está assim, já lá em cima, a temperatura dele está lá no alto. Porque ele vem falando isso do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. E agora ele vai fechar, e ele fecha lá em cima. Ele fecha. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, porém, querem que vos circuncideis para glorificarem na vossa carne. Aí eu encerro assim, olha. É muito fácil ser mártire com a cabeça do outro, né, irmãos? É muito fácil ser mártire com a cabeça do outro. Eles queriam ser. Eles queriam que cortasse o prepúcio de todos, e eles iam se exaltar na carne do outro, irmãos. Isso aqui chega a ser nojento. Isso aqui chega a ser olha quantas almas eu ganhei, olha lá, ó. Cortou o prepúcio, porque circuncisão era cortar o prepúcio, uma pele do pênis do homem, irmãos. E aí, irmãs e irmãos, precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado. Eles se exaltavam na circuncisão dos outros, em que o outro se cortasse. Então é muito fácil ser herói e o outro perder a cabeça. É muito fácil. Isso é soberba. Ensina todo mundo a praticar uma coisa que eu não pratico, e ainda me exaltar naquilo que você pratica, me envaidecer naquilo que você faz. Tem um montão de gente aí fora, e aqui dentro também tem, assim, irmãos, tem um montão assim, que quer ser mártir com a cabeça dos outros. Precisamos tomar cuidado. E aí, Romanos capítulo 2, vamos lá, Romanos, abra aí, Romanos capítulo 2, para você não ficar sem conclusão, de repente você só vem hoje. Romanos 2, 29. Romanos 2, 29. Romanos 2, 29. Acharam? Acharam? Romanos 2, 29? Amém? Amém? Quem já achou? Romanos 2, 29, acharam? Acharam? Sim ou não? Então escute isso aí, se prepare para se alegrar no Senhor. 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Entenderam? Não é judeu quem é exteriormente na carne, nem é circuncisão quem é somente na carne. 29. Porém judeu é aquele que o é interiormente. Judeu da tribo de Judá, da tribo do Messias, de Jesus, é aquele que o é interiormente. E circuncisão é aquele que é no coração, no espírito e não segundo a letra. Está me ouvindo, irmãos?
De novo, 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Quantos aqui então somos judeus? Levante as mãos. Quantos somos judeus? Nós somos exteriormente ou interiormente? Exteriormente ou interiormente? Interiormente. E aí, minhas amadas irmãs, para vocês mulheres agora, na antiga aliança, tadinha de vocês, como é que vocês iam se circuncidar? Hein, irmãs? Porque circuncisão era cortar a pele do pênis. Até onde eu sei, mulher não tem. Hein? Agora em Cristo Jesus, mulheres, vocês também são circuncidadas. Só isso, mulheres. Você sabia, peraí, sabia que nesse mundo de Paulo, quem fosse visto conversando com a mulher era desmerecido? Sabia disso, minhas irmãs? Sabia que o grande Aristóteles, ovacionado por muitas pedagogas aqui, o Aristóteles falava que as mulheres não tinham alma? E vocês gostam de Aristóteles. E eles diziam que a mulher não tinha alma. Irmãs e irmãos. Então na antiga aliança, não é que a mulher não tinha vez, ela não era circuncidada. Não tinha circuncisão para a mulher. Agora, uma vez que circuncisão é a que é no coração, quantas mulheres aqui são circuncidadas? Quantas mulheres são circuncidadas? Amém? Porque é no coração, irmãs. Por isso agora vocês vão entender. Lembra lá em São João capítulo 4? Jesus chegou no poço de Jacó, estava cansado e com fome, ele ficou lá sentadinho, os discípulos foram comprar o quê? Comida para Jesus. Ele ficou lá sentadinho, esperando que os discípulos fossem comprar comida. Aí os discípulos demoraram e apareceu a mulher, e Jesus começou a conversar com uma mulher mais ou menos prostituta, você entendeu? Mais ou menos só, é uma mulher estranha, começou a conversar com a mulher. Quando os discípulos voltaram, o texto de João 4 fala assim, e eles estranharam de ver Jesus conversando com a mulher. Irmãs, se os homens gostam de Jesus, vocês não imaginam como vocês, mulheres, deveriam gostar de Jesus. Jesus, ele comia na casa de Marta e de Maria, ele andava com Maria Madalena, Jesus entrava e saía da casa das mulheres. Quem valorizou, quem levantou, quem libertou as mulheres foi Jesus, e somente Jesus, minhas irmãs. Séculos e séculos mais tarde, lá, quase 2000 anos depois, as francesas começaram a fazer um movimento, mas Jesus, já tinha libertado as mulheres há muitos milênios. Entendeu, irmãs? Então aqui, judeu é quem é no interior, e circuncisão, quem é no coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Aleluias! Hoje todos nós somos circuncidados aonde? No coração. Ele não cortou uma pelezinha qualquer, ele cortou o nosso coração. Ele colocou em você um novo coração, ele colocou em você o coração dele. Você é circuncidado pelo Espírito, minha irmã, meu irmão. Nós somos de Deus, porque nós não somos de aparência, nós somos no nosso interior. Eles querem ostentar na sua carne. Você corta a carne e ele sai ganhando. Que nessa noite, cada um de nós pensemos nisso. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, abra o seu coração para o Senhor e diga para Ele, esse coração é teu, Senhor. Eu sou um judeu no coração, porque eu sou teu filho, filho de Abraão, meu Deus. Eis-me aqui, Senhor. Abra o seu coração nessa hora. Não conversa com o seu vizinho, agora, deixa o Senhor ministrar em você, deixa o Senhor tocar em você, feche os seus olhos por alguns minutinhos, feche os seus olhos, meus amados e amados.